E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Estamos aqui de novo para mais um Pode Beijar, o podcast sobre casamentos. Programa que é gravado aqui em Florianópolis, na nossa Ilha da Magia, com repercussão, se possível, pelos 4 cantos do mundo. Sempre com um tema relevante, um tema importante, uma discussão, né, que acrescente, que traga conteúdo e uma certa descontração e alegria também, porque nós somos assim, sobre casamentos, obviamente, como o próprio nome do programa, o próprio nome do podcast sugere. Comigo, Patrícia Lima. Tudo bem, Patrícia? Tudo certo? bom, tudo certo, tranquilo? tudo Laura tranquilo. Maeda. Tudo certo, sempre uma alegria estar aqui dividindo essa mesa com vocês. Uma alegria para nós também, sempre com um convidado especial, uma convidada especial. Dessa vez estamos recebendo a maquiadora e cabeleireira Fabiane Arcoverde, a nossa Fabi. Obrigado por receber o nosso convite, por atender ao nosso convite e estar aqui com a gente. Tudo bem contigo? Ai, tudo ótimo. Eu estou muito feliz de estar aqui com Nós que vocês. estamos. Eu sou Não, mais fã que de nós. vocês três. A Fabi, que é uma especialista na área, né? Maquiadora e cabeleireira, há mais de 20 anos de profissão, há mais de 20 anos atendendo noivas, enfim, nesse mercado de casamentos. Fabi, mais de 20 anos, tu tem noção da quantidade de noivas que tu já atendeu? Centenas, com certeza, né? Centenas ou Milhares, acho que não, mas centenas. Com centenas, certeza. Centenas já atendi. Algumas dezenas eu estava ali fotografando. Não é? Aham. Sem dúvida, sem dúvida. Muito legal a gente entender que essa interação, né, que a gente está tendo aqui começou lá atrás, lá nos primeiros casamentos. Para mim, nos anos 2000, né? Não gente. precisa, não precisa chegar no data. a gente já aboliu isso aqui, Fábio. A gente já chegou à conclusão que nós não vamos falar em tempo. Aliás, Fábio, cada noiva é um perfil diferente, muda a forma de atender dependendo da noiva. Você, enfim, faz a maquiagem, digamos assim, cuida dessa parte da noiva de acordo com as características dela, tem a ver, influencia? Ah, sim. O perfil diferente de estilo de maquiagem, não necessariamente, porque a noiva que me procura, ela já me procura pelo meu perfil. Então, geralmente, a noiva que está comigo, ela vai querer a maquiagem que é a que eu me caracterizo, que é uma maquiagem que é mais leve. Não quer dizer que a pessoa não vai estar maquiada. Existe um erro de interpretação. Muitas vezes as pessoas confundem maquiagem leve com deixar olheira, deixar marquinha de espinha, entendeu? A maquiagem mais natural. Então, a minha beleza ela é mais natural, mas não quer dizer que eu não use maquiagem. Cada noiva, sim, cada noiva tem um perfil. Quando me perguntam, por exemplo, noiva pode usar olho preto? Noiva pode usar batom vermelho? Gente, a noiva ela pode usar o que ela quiser. O importante é a personalidade dela. Então, pensa, uma pessoa que acorda todo dia e coloca lápis preto no olho. Aí ela vai casar às 9 horas da manhã. Ela não pode usar olho preto? Óbvio que ela pode usar olho preto. É claro que ela não precisa estar com prata, um preto, um smoke eye imenso, um negócio exagerado na luz do sol que vai brilhar, né? Que já não precisa. Mas o estilo de maquiagem de noiva, ele não existe. O que existe é o estilo da noiva. E aí a gente faz adaptações para o ambiente que ela está. Então, se ela está ao meio-dia, casando ao meio-dia, e ela gosta de uma pele glow, eu não vou encher o rosto dela de hidratante, iluminador, porque o sol já vai bater, ela já vai brilhar naturalmente. Se ela está à noite, num lugar mais escuro, então a gente vai fazendo adaptações para o ambiente. Porque uma das coisas mais importantes de um casamento, o que vai ficar? Não é que é mais importante, mas é uma das, né? A fotografia, o vídeo. Por quê? Porque aquilo ali é o registro. Porque ela vive tanto, às vezes ela está tão intensa, e que daí que acontece? É a foto que ela vai conseguir ver como é que ela estava, ver todo mundo que estava, porque às vezes nem consegue dar atenção para todo mundo. Nesse teu raciocínio, que é perfeito, está embutida a ideia de que a noiva, quando contrata uma maquiadora, ela tem que confiar nessa maquiadora. Porque essa maquiadora tem conhecimento técnico para dizer, vamos por aqui ou vamos por ali. Não vou descaracterizar o que tu espera, mas vou sim aplicar técnicas para que fique bom. E entra a confiança. E a maquiadora tem que ter essa capacidade de... Convencimento também. Porque ela sabe melhor do que qualquer um de nós, incluindo a noiva, como vai ficar bom o resultado que a noiva espera. E eu vou colocar mais um passo à frente. Se ele tiver a preocupação
de entender quem é o fotógrafo que vai fazer esse trabalho e quais as características da Desse linguagem fotógrafo. fotográfica dele, isso vai fazer uma diferença Ajuda muito muito. grande, muito grande. Muito. Sempre pergunto quem é o fotógrafo. O fotógrafo dá pitaco Sempre na maquiagem? pergunto. Eu não sabia disso. Né? Não, não é Acontece O mesmo. fotógrafo, pitaco, não. É o estilo de fotografia que o O fotógrafo fotógrafo imprime, tem, Ué, eu tenho com uma luz exato. específica e tal. E Esse Isso, entrosamento vai ter faz uma diferença Vai ter danada. fotógrafo que usa mais flash, vai ter Isso. fotógrafo que usa menos É, flash. Exato, isso Sabe Entendeu? quando a gente fala que num casamento um depende do outro? Isso inclui o Que é o fotógrafo. combinado, com a o maquiagem. combinado não sai caro. Combinado Exato. não sai caro. é bem isso. E isso inclui, por mais incrível que possa parecer, o estilo do fotógrafo, a técnica que o fotógrafo usa, a forma como ele trabalha com o resultado da maquiagem. Então, Claro, a gente a- está sempre batendo nessa tecla, Fábio. O trabalho de um depende do outro, ou os trabalhos são interdependentes. A gente precisa uns dos outros para que o Com resultado seja certeza. bom. Assim como é muito importante a beleza não atrasar para dar o sim. tempo pro fotógrafo, apesar que Cronograma. muitas vezes não é nossa culpa que atrasa, mas a gente Uhum. sempre vai ser a culpada, porque é a gente que está ali. Mas nem sempre é a gente atrasou porque a gente quis. Porque A faz gente parte atrasou da porque etapa. faz um contexto, às vezes demora um pouquinho É aqui. que o atraso vem daquela etapa, daí A assim, noiva veio a desceu maquiagem. para ver a decoração que queria ver, ou ela foi para um lugar, ou ela recebeu muito flores, não sei o quê, em presente da madrinha, e recebeu. Nanana, e aí são 5, 10, 15, 20, 25 Vão se minutos, somando, às vezes. Vão se somando. se somando. Isso! Você sabe que recentemente a gente tinha um projeto, né, bem legal e passava por isso, né, que é a questão de um entender o trabalho do outro. A gente conversava muito com uma espécie de workshop com profissionais da área, que é o combinado não sai caro, enfim, e Uhum, falava eu muito lembro. sobre isso. Eu E lembro eu, como desse projeto. celebrante, por exemplo, isso é muito curioso, né? Muitas vezes a noiva aparece na minha frente e eu, alguma coisa aconteceu lá atrás que eu não estou sabendo. Dá para Tu perceber? sente? Sinto. É perceptível, com certeza. É. Porque E faz às vezes é isso, às vezes é um atraso aqui antes, aí o fotógrafo perdi meu tempo e agora, e aí às vezes a noiva dependendo dos profissionais, a coisa chega até a noiva claramente, ela percebe isso, ela vai ficando mais nervosa e não tem obrigação de entender como é que funcionam os processos, Ela quer que dê vai tudo certo. naturalmente, quanto mais perto chegar da hora de ela fazer a entrada, é natural, gente. Se ela não estiver nervosa, ou ela tomou um Rivotril, E a ou gente ela não já aconselha. casou, ou ela já casou muitas vezes, ou ela é uma pessoa diferente. Porque o natural é tu ficar um pouco nervoso, é um momento muito importante. E realmente, a gente estava conversando isso um pouco antes, a importância de um cerimonial. Para mim, um cerimonial competente, como Patrícia Lima e como tantos outros, mas né, eu sou suspeita, né? Melhor do sul do Brasil, mas tem muitos cerimoniais maravilhosos. Mas a experiência também que a Patrícia Lima tem, a alegria que ela tem, o sorriso, todo problema que ela enfrenta, ela ri. Ela enfrenta com um sorriso no rosto. Ela fala, nananana, e aquilo não é falso, é genuíno dela. Porque ela tem uma tranquilidade e a noiva nunca fica nervosa quando está com a Costumo Patrícia. dizer que a Patrícia apaga incêndio com uma leveza. Exato. E Espetacular. para mim, que estou Espetacular. ali, naqueles minutos antes da noiva entrar, é magnífico, porque tem cerimonial que estressa tanto a noiva, porque chega tanta coisa para ela, chega tudo para ela. Quando, na verdade, gente, Tem que blindar. 1 hora antes dela casar, não tem que chegar nada para Até porque ela. o nervosismo dela é natural. Não precisa mais Não do que precisa aquilo. mais. Isso é Exato. natural, porque também é É a situação. maldoso tu dizer que a noiva não pode ficar nervosa. Ela tem Ela licença pode. poética Tem. para ficar nervosa. É bonito Pode. que ela fique um pouco nervosa. Ansiosa. E assim, a gente vê que tem pai que fica nervoso, e é tão bonito, porque ele vai entrar com a noiva, aí eles se emocionam, Eles têm que né? viver. Eles têm que viver. Isso. Se alguém tem que trabalhar, somos nós. Eles Então, têm que viver. Eu não esse me momento. importo, que muitas vezes ela vai chorar antes, uns Esses- minutos antes, Vai mas é chorar. para isso que eu tô ali. Esses são os argumentos do meu trabalho. Da fotografia. Isso, para isso Se que não tu tiver... tá ali. Exatamente. Eu ouvia muito e eu ouvi muito, principalmente quando comecei aí, tô completando esse ano, a turma aqui tá há mais tempo, né? Tô completando esse ano 10 anos como 2024 como Ele tá sempre celebrante. faltando Não, nisso, e tu é né? um Querendo dizer celebrante que nós estamos há maravilhoso. mais Eu tempo, adoro né? ficar no Ai, que cantinho, bom, fico olhando o feliz. Faraco. O Faraco é muito intuitivo também, né? Obrigado. Eu acertei, até tu acabou de falar que tu sente. Exatamente. Mas Tô eu- observando eu- tudo ali. Não, e eu ouvia muito assim a preocupação de que lá atrás, isso, a noiva não pode chorar, a noiva não pode chorar.
Não existe isso, né? Acho que a noiva tem que Não, ser a noiva. noiva tem que chorar, ela Tem que tem ser que estar. humana. É com Eu o digo por causa da rímel à prova maquiagem, d'água, né? porque vai estragar a maquiagem, porque vai estragar Não, a não maquiagem, a estraga mais, preocupação. né? Não, Não estraga. Existe mais isso. Não, e se estragar, corrige. É. Ela tá ali pra Corrige. viver aquele momento. A noiva, Mas não o pai tinha da isso noiva antes? tinha. Ah, é? Que a noiva não podia Tinha. chorar? Eu já Tinha. ouvi muito isso, Muito. inclusive fotógrafo ensinando noiva como é que faz para não chorar. Eu Mas adoro já que vivi chore nas situação- celebrações. Ah, É como se deu fosse um certo. retorno ao meu... Exatamente. Exato. Deu Então, certo. durante As a pessoas se cerimônia, emocionaram estão comigo. sensibilizadas com aquilo que a gente está passando, com o que a gente está falando. Exatamente, estou Mas emocionado. o que eles vivem ali é o que eles têm que viver. Eu fiz um casamento uma vez de um pai que ele fez o casamento. Ele queria muito que uma das Olha! filhas se casassem na igreja. Nenhuma delas queria, todas tinham filhos. Aí ele convenceu uma delas e foi feito um casamento enorme, maravilhoso, lindíssimo, com tudo que o pai queria. A noiva ainda dizia, não precisa disso, pai, não, eu quero. E ele foi o celebrante? Não, Ah, ele foi, tá, ele, ele foi foi- ele que ele Ele foi a queria. noiva. Ele tinha o sonho. E a filha e o genro aceitaram e acompanharam, e foi tudo muito lindo, maravilhoso. E a noiva disse assim para mim: eu queria fogos de artifício na saída da igreja. Aí eu disse: tudo bem. Aí me liga o pai e diz assim: Patrícia, contrata, mas diz que não tem. Foi a única coisa que ela pediu, fora aquilo tudo que o pai queria. Aí eu disse: tudo bem, vou contratar. Tipo, vamos fazer uma surpresa. Vamos fazer uma surpresa. E a surpresa foi tão linda que ele teve um infarto na porta da igreja. Ele caiu duro na porta da igreja. Mentira. Não, é verdade. Resumindo, ele foi para o hospital no sábado, ele foi liberado do hospital na terça, e foi lindo, porque aí a família toda veio de outra cidade para a festa. Na terça, ela me manda uma foto, tinha umas 60 pessoas. Estamos saindo do hospital. Foi maravilhoso. Mas na porta da igreja? Na porta da igreja. E aí a festa? Aí a festa, aí entra o nosso trabalho, né, Fábio? Aí a maquiadora cuidou dela, porque claro que ela ficou nervosa, chorou, a mãe chorou, a gente chamou a maquiadora Mas de a festa volta. teve. A maquiadora cuidou dela, ela continuou linda, o fotógrafo continuou fotografando. Eu mandei gente pro hospital, tinha alguns médicos no casamento, eles foram pro hospital, aí a gente mandou champanhe, comida, festa foi lá. doce. Foi uma festa pro hospital, mandei Sem parte fogos, da minha né? equipe sem fogos, Ah, nunca tá. mais. Parte da minha equipe para lá. E um desses médicos, coincidentemente, tinha sido minha noiva. Ela me ligava: Patrícia, tá assim, Patrícia, tá assado. Maravilha. E E a ele estava gente bem? Ele ficou bem? Ele estava em ficou. coma? Num primeiro momento, ele estava bem ruinzinho. E a gente foi levando a festa, porque eu pensava, se a gente interrompe essa festa, como a noiva queria, Imagino que sim. ele sai bem, nunca mais. E se a gente... Então, assim, o que fazer? A gente veio decidir por Estava dar realizando, continuidade. tava realizando o sonho dele. Ele ia ficar muito mais e de triste 15 se em 15 cortassem. Minutos, exato, de 15 em 15 minutos eu ligava para a médica que estava no hospital. Meu Ela me ligava e dizia: Deus. pode continuar. Não, tá aqui, estamos vendo, estamos vendo. E a festa foi até o fim. Foi até o fim, amanheceu e vinham boas notícias. Quando as notícias eram ruins, a médica me orientava e dizia: pode esticar mais um pouquinho. E a gente foi levando. Num determinado momento, o genro ouviu não sei o quê, subiu no palco, pegou o microfone. O fulano está voltando. A festa foi a loucura. Não era verdade. Eu dizia: gente, o fulano está voltando, mas eu não estou sabendo de nada. Ou seja, a maquiadora corrigiu, precisou corrigir, refez todas as mulheres da família, a esposa, as irmãs dela, ela deu uma ajeitadinha, a gente chamou de volta, ela já tinha ido embora, ela voltou com todo o profissionalismo do mundo, ajustou tudo, a festa continuou. Hoje, a gente tem uma lembrança impecável dessa festa. Maravilhosa. E as fotos são lindas, porque a maquiadora correu para socorrer. Porque existe isso também, não é só o infarto, são as consequências. E a gente tem que lidar com o todo. E fazia parte do todo que a noiva continuasse linda para fazer fotos inesquecíveis e a gente conseguiu fazer isso. Então, assim, é um trabalho... Pode chorar, pode chorar, beijar, pode infartar. pode chorar. Pode tudo. Tu és a noiva, tu és o noivo, Pode vocês são os chorar. Ai, protagonistas. Vale da noiva tudo. chora, A mãe da maquiadora está noiva chora. esperando a cerimônia. Mas não é Pode bom chorar. infartar, né? Não, infartar infartar, não gente, é o A ideal. gente espera que... Eu nunca tive outra situação dessa. Foi a única, graças a Deus. E ele está ótimo, já tem um Ô, tempo. Ô, Fabi, as noivas são mais decididas quando te contratam, decididas no seguinte: ó, eu quero uma maquiagem assim, porque eu sou assim. Ou elas perguntam mais, querem a tua opinião. Tu aconselhas mais, direcionas mais, ou tu atendes mais o desejo das noivas? Elas são mais indecisas com os cabelos. Ah, é? A mulher, naturalmente, ela está muito acostumada a se maquiar e fazer uma escova.
Então, ela faz um babyliss, faz uma escova, mas a maquiagem é uma coisa que ela está mais acostumada a usar no dia a dia dela. Então, a dúvida, e assim, às vezes um teste meu leva 5 horas. 3 horas eu fico praticamente fazendo cabelo, faz outro cabelo, faz um cabelo, faz outro cabelo. Faz no meio, faz um lado, faz mais para cima, faz um para o lado, faz meio preto. Porque ela não está acostumada Ela não se a se ver reconhece. penteada. Mas, ao mesmo tempo, uma festa que dura tantas horas, a pessoa que está com uma escova e um babyliss bem feito, quando chegar 11, meia-noite, ela vai estar descabelada. Não tem Ela como. vai estar, não tem como. Aí, claro, tu vai pegar uma Marina Rui Barbosa, tu vai pegar uma Paris Hilton, que vão ter um maquiador do lado delas o tempo inteiro, e ela vai ter que ter a disposição, né? De parar para ir para lá, aí ela vai estar arrumada, ou ela vai ter que, geralmente é o que acontece muito, faz um cabelo semi-preso, solto, e para o casamento, para a festa, tu faz um rabo, tu faz um coque, e tem as noivas que já vão de cabelo preso Desde o começo. desde o começo. Às vezes casa com rabo, depois faz um coque. Elas confiam, é bem isso, é meia-meia. Tem as que já vêm super brifadas, super definidas, e tem as outras que, vamos ver juntas? O que tu acha? Eu prefiro sempre dizer para elas que a gente está num teste. Então, o que eu faço no teste? Eu quero extrair daquela maquiagem, daquela beleza, o que é o melhor para ela. Tirando a pessoa que quer o olho preto, a pessoa que pegou o batom vermelho, a pessoa que já... eu não fico bem de blush rosa, eu não gosto de blush bege, eu quero bastante bronze. Então, assim, tem as características que tu respeita. É um teste mesmo, é feito antes. É um teste importantíssimo. Importantíssimo. Durante o papo que tu tem com a noiva, provavelmente tu já começa a traçar uma personalidade. Eu preciso saber. Formato do eu rosto. Pergunto, até mais, eu pergunto, é importante o local da festa, o estilo de decoração da festa, o estilo do vestido, e eu também vou traçando o visagismo nela, né? O formato da cabeça. Então, assim, a gente como maquiadora, a gente passa, e cabeleireiro, a gente passa, hoje nessa era de Pinterest e referências, o teste ele é bem importante, porque às vezes a pessoa olha uma noiva ou olha uma imagem e ninguém pensa, ou até pensa, mas não, às vezes não interioriza, que o formato da cabeça, o formato do pescoço, o formato do ombro, ele vai influir no acabamento daquele cabelo. Então a pessoa a pessoa quer aquele cabelo, mas quando faz nela fica feio. Porque o formato e o jeito daquela pessoa é diferente do dela, então não cai do mesmo jeito. Mesmo que o cabelo seja parecido, as formas das partes do rosto e da cabeça... mudam o resultado. Porque o rosto não é feito só do formato do rosto, né? Tem pessoa que tem um testão, tem pessoa que tem o pescoço mais curto, tem pessoa que a cabeça é mais para trás, tem pessoa que a cabeça é mais... Então, às vezes, um rabo de cavalo, mesmo que o cabelo das duas sejam muito parecidos, um rabo de cavalo, ele não vai ficar bonito daquele jeito. Daí que o teste demora. Faz aqui. Não, e é uma noiva. Qualquer milímetro de diferença de um rabo é importante para ela. Que era o que a gente estava conversando. Por que maquiagem de noiva é mais caro? Sim. Por que uma noiva é mais caro que uma beleza social? Gente, não é porque tu usa produtos... Eu uso produtos bons em todas as minhas clientes, todas elas. Claro que às vezes eu tenho um Givenchyzinho, uma Chanelzinha, um Guerlain, alguma coisa específica que eu faço... esse aqui eu guardo para minhas noivas, mas na verdade todas elas usam produtos bons. Só que o teu comprometimento, a tua entrega, o tempo que tu fica com aquela pessoa 1 ano antes de ela casar é diferente de uma pessoa que te pega o WhatsApp, tu tá livre tal dia, quero fazer um cabelo para o meu aniversário de 50 anos. Quero fazer... Ela vai lá, chegou, marcou o horário às 3, às 5, 5:30 ela saiu pronta. E é isso, uma noiva, ela te exige e ela merece, porque é uma coisa importantíssima. Então, por isso, noivas amadas, maravilhosas, não é porque
a gente usa produtos mais caros. Os meus clientes todos ganham produtos bons e maravilhosos. É porque o comprometimento que eu tenho contigo, a responsabilidade que eu tenho contigo e o que tu merece, o que tu deseja, é diferente. Tu não pode aceitar qualquer coisa. Se não tiver isso, se não tiver aquilo, porque a pessoa não vai se comprometer. Qualquer outro compromisso, qualquer outra coisa que parecer ser melhor para ela, ela vai te deixar. E vai dizer... Então, exigir contrato é muito importante. Exigir teste. Tem muitas que se eu não exigir teste... Não, eu não... Vamos para quem está nos assistindo enfim, acabou de noivar, de repente, está se programando, não está tão familiarizada, né, em relação a isso. Quais são as etapas de uma conversa? Te procuraram e a partir daí o que acontece? Geralmente ela já sabe que vai casar, né? Sim, sim. Ela sabe a data que vai casar. Tá. Que bom. A primeira coisa é porque comentou do noivado, de repente... Não Sei sabe. lá. Às vezes não sabe a data. Vamos pro passo seguinte Primeiro- do casamento. Isso. Vamos Primeiro, lá. a primeira Vamos coisa que supor eu que- preciso saber dela é a data. Vamos supor que já... isso então, É a importante, data já que é uma ela vai resposta. casar. Porque tem muitas que falam assim, eu vou casar em outubro, qual é o teu orçamento, como é que funciona? Eu não vou, muitas vezes, qual é a data? Porque senão tu fica um tempão falando, tu manda tudo para a pessoa e tu não pode tem nem a estar disponível data. para atender. Então, Mas isso eu digo para as noivas, é com todos. A primeira coisa que elas têm que definir... não é outubro, além do novembro, noivo, é a data. Tendo a data, a gente consegue começar a trabalhar com tudo e todos que seja necessário. Sem data, não tem o que fazer. Eu vou casar entre outubro, novembro e... Daí ela assim, tá. Depois, o que a noiva mais precisa, o que é muito importante para ela, é o orçamento. Tá. Ela quer o orçamento. Aí tem a data, passou o orçamento, deu certo. Muitas já vêm através de indicação ou que me conheceram, então já sabem o meu trabalho. Outras vieram por indicação e não conhecem o meu trabalho. Então, eu tenho que mostrar para ela o meu trabalho. Então, tu mostra o trabalho. E depois tu vai conversando. E essa conversa, ela pode ter 1000 nuances. Desde o que ela gosta, o que ela não gosta, como é que eu funciono, como é que eu não funciono, como é que é o teste. Muitas são muito mais práticas, outras eu tenho que explicar como é que é o teste, eu tenho que explicar como é que eu funciono no dia. Tá, E outras não. Vamos imaginar aqui que fecharam, deu certo, enfim, estarão juntos, o trabalho vai acontecer. Quais são as etapas até lá? Tem o teste, O teste, no dia, como é que funciona? Tem o como é que teste, Tá. que é de 3 a 5 horas. Tá, e que e é eu- feito com qual antecedência? No máximo, eu não gosto de fazer teste com 3, 4, 5 meses antes, 1 ano antes, porque as coisas mudam. Muda. No mínimo, 1 semana. Pertinho mesmo? Pertinho, porque tem muitas noivas que não são daqui. Isso aqui é normal. Muitas noivas que não são daqui. Ou às vezes eu faço de 3 meses, mas a média que eu sempre falo, 1 mês é ideal. 1 mês, mês. 20 dias. Porque tem que ficar fresco. Quando faz muito antes, começa a vir a artista, a blogueira, que vai casando e ela vai tendo outras ideias, vai querendo aquele modelo que Já saiu. fica até insegura com Já aquela fica que seguindo escolheu. o que ela escolheu, É. então não pode ser muito antes. Aí se encontram lá um mês antes. 1 mês e antes ficam faz o juntas teste. 3 a 5 3 horas. a 5 horas, Como se fosse pro casamento. Valendo mesmo. Fotografa tudo. Fotografa. Tirou, fotografou. Tirou, fotografou. Uma coisa que eu sempre peço, muitas noivas querem emendar. Eu quero fazer a foto do meu pré-wedding. Posso fazer o teste para experimentar? Eu quero ir numa festa. Posso fazer? Não, eu não gosto. Por quê? Primeiro, às vezes a maquiagem, a pessoa sai de um lado de um jeito, do outro lado do outro. O cabelo, coitado, já está estrupiado, às vezes. De Porque tanto que ele já modificou. prendeu, ele já soltou, ele já foi para um lado, ele já foi para o outro. A pessoa... Geralmente, quem quer fazer isso, depois vai ter que pagar para fazer outro de novo. Pro casamento. É pro casamento. E tem que ter tempo. Ela tem que ter, no mínimo, 4 horas para mim. No dia do casamento é esse tempo também. No dia do casamento, eu chego uma média de 5 a 6 horas antes dela, porque eu deixo ela pronta 1 hora antes. E eu levo umas 3 horas e meia com ela. Então o casamento é 5 da tarde. Eu cheguei de manhã, eu já cheguei 11 da tu manhã. chega. O casamento é meio-dia, eu chego às 6h30. O casamento é 1, chego às 7. Por quê? Tem a hora de tomar o café, tem a hora de almoçar, tem a hora que chega uma madrinha levando um presente, chega a hora que o noivo traz o presente, ou chega a hora que a sogra vem com alguma coisa. Fazer as coisas com calma, né? Sempre tu vai ter uma interrupção, às vezes tu tá maquiando, ela recebe alguma coisa, ela começa a chorar, a pele ainda não tá selada, ela ainda não tá pronta, tu tem que ter calma. E
Tempo. Um dos motivos pelos quais eu peço para as minhas noivas para não se maquiarem com as amigas e as madrinhas. Eu geralmente não faço. Isso não funciona. Não Não adianta, dizer, mas gente. elas são todas legais. Claro que Que elas são. são. Óbvio que elas são. Mas exatamente por isso elas vão querer dar palpite. Uma madrinha não quer ver a amiga, a noiva, com alguma coisa que ela acha feio. Ela vai dizer, tu fica melhor de outro jeito. Aí a outra vem e diz, não, acho assim. Aí a outra vem e diz, não, é pra cima, é pra baixo. Vira um é pra debate. Não, e não é, Vira mal, e não é por debate e maldade. não, é ao só por um ponto de vista. Ao Não, contrário, tu- elas querem o melhor Claro, para a amiga. claro, Senão elas não claro. seriam madrinhas. Sem dúvida. Mas isso vira Teve 4 uma horas vez de preparo, viram que a 8. minha mãe, eu cresci dentro de um salão, para quem não sabe, a Naide Arcoverde, a minha mãe, que foi onde eu conheci essas Maravilhosa. pessoas todas. Ela estava fazendo uma madrinha, era a mãe e a noiva. De repente, eu acho que foi nós duas, tinha um monte de madrinha, minha mãe Aham. estava fazendo a mãe da noiva. Quando a gente olhou para o cabelo da mãe da noiva, cada parte da cabeça tinha um modelo. Elas quase enlouqueceram a minha mãe. Porque uma dizia, bota para cá, a Aham, outra dizia, aham. bota para cá. Eram todas meninas lindas, maravilhosas, queridas. Bem Mas todo intencionadas. mundo Muito bem mas já intencionadas. começa a tomar uma espumantezinha, Aham. entendeu? E Já cada vai- Já uma. começa a ficar mais Ô, Fábio, e é eufórico. humano, cada um tem uma opinião diferente. Só que é você ouve muito, todo e é mundo. muito complicado a gente estar com horário, com responsabilidade e tu ter um monte de gente Super delicado feliz, isso. querida, em cima de ti. Eu já fico nervosa quando chega uma madrinha, eu tô fazendo a pele, ela não tá selada ainda, não tá pronta. A pessoa vai lá e dá um beijo de gloss no rosto. Não fez por mal? Não fez. Não Mas fez. não é para dar o Então, beijo no rosto no- da pessoa que está sendo Já mexeu maquiada. na textura da pele. Noivas- Exato. Noivas não é por mal, é pelo resultado, não é por Exato. maldade. Então, noiva num ambiente separado e as E madrinhas quiserem se arrumam juntas no outro lugar. No outro As lugar, madrinhas. mas pode até ser no mesmo local, Na mesma casa, por mesma exemplo. casa, o mesmo hotel, Mas em outras cômodos mas não diferentes. no mesmo cômodo, até porque depois a própria noiva depois ela começa a ficar nervosa. Ela fica nervosa, Fica. porque ela precisa de um tempo, porque aquele momento é muito especial para ela. E ela também é uma coisa que todo mundo ela vira atração, né? Todo mundo fica olhando. Então, se tu não é um modelo, um ator, aquilo também dá um nervoso natural, porque tu vira o centro da atenção, tu tá numa passarela, todo mundo olhando para ti. Eu já tive noiva que começou a ficar nervosa. A gente estava num quarto de hotel grande, que tem espaço para as noivas se arrumarem. E ela começou a ficar nervosa porque as madrinhas não iam, por exemplo, porque elas Isso já também. tinham que. Elas não tinham umas 3 madrinhas que estavam lá. E ela falou: por que essas meninas não vão? Ela saiu antes do que 2 madrinhas. Então, até gera isso também. Era isso Ela também. ficou até chateada. Tipo, Que é por que outra elas não coisa- estão fazendo aqui que não É. foram ainda, Que é entendeu? outra coisa normal. A equipe de cabeleireiro, maquiador, agenda com 10 mulheres para as 6 da manhã. As 10 pensam, eu vou chegar às 8, as outras chegam às 6. E ninguém chega às 6. E aí o que acontece? Atrasa Atraso. tudo. É óbvio. Atrasa, Tem tempo normal. em qualquer lugar. Atrasa tudo. Só que a noiva chegou às 6. Então, assim, eu volto à velha máxima que eu digo para todas as minhas noivas. Não se arrumem junto com as madrinhas. Se arrumem sozinhas. Ou com a mãe, ou com uma grande amiga, mas assim, limitem. É isso. uma grande amiga, às vezes tem uma pessoa que é muito amiga, Que faz bem para que ela faz ali bem, naquele que momento. ajuda, que pode ajudar a vestir, que entende ela, mas às vezes a mãe e a filha brigam, Às vezes, porque é sim. normal, Sim, entendeu? Ficam nervosas, tal. É. É normal. Fábio, maquiagem para noivas é uma maquiagem mais cara, é normal. Noiva é sempre mais cara. Por isso que a gente tá falando, porque a noiva não é uma pessoa normal. Se der qualquer coisa errada com ela, ela não é uma convidada. Tudo bem, eu era convidada mesmo que eu fosse madrinha. Tudo bem. Não, imagina qualquer coisa que dê errado. É o dia dela e fica gravado. Eu tenho conhecidos que dizem: meu Deus, o meu casamento, eu não gostei disso. Meu Deus, o E é meu pra casamento. sempre, É para né? sempre que ela vai lembrar e não posso nem olhar É minha pra foto sempre. direito. Aham. Noiva, maquiagem de noiva, exatamente. Primeiro, a gente fica 5 horas, de 3h30. Mais 3 horas e meia, dedicação, 5 mais horas responsabilidade. Tu fica, às vezes, 1 ano conversando com ela, ou 6 meses, ou conversando com ela, trocando com ela. Depois, tu tem o dia, às vezes, dá 10, 12 horas que tu fica com uma noiva.
normal ficar 10, 12 horas Sim, com uma em noiva. função daquela noiva. A beleza, não tô nem dizendo o fotógrafo e Sim. tu é menos, né? O teu Menos, bem trabalho ele é menos. bem nichado ali naquele Ao longo do momento. tempo, algumas conversas, mas no dia, Ah, no tu também dia, tem, pontual, claro. Tu tem a No entrevista, dia, porque tu tem que conhecer. pesquisar, estudar, conta muito a história, tal, no caso da celebração Depois tu em tem si. o tempo de escrever. Mas não, no mas dia- no dia Não, o meu talvez seja o menor é, período. é o pontual. tempo de deslocamento, né? Chegou, Dependendo do lugar, tu celebrou. Chega leva meia um... hora antes, a cerimônia em torno de 45 minutos, aproximadamente. Atrasa um pouquinho Eu chego ali e geralmente tal, enfim. 5 horas não, antes. Não tem comparação. Tu Com concorda, nenhum de vocês. né? tu concorda, Fábio, que a maquiadora, a cabeleireira, ela precisa ter muito de psicóloga? Eu concordo muito. A gente tem que ser psicólogo. E tu não pode transparecer nada o que tu passou, o que tu está passando, porque o cliente, a noiva não é... Porque tem gente que acha que pode contar tudo para a noiva. Né? Mas tu tem que ficar calma. Às vezes tu tem atrito entre mãe e filha. Às vezes tu tem a noiva nervosa porque o cerimonial não está fazendo certo. Às vezes tem a noiva irritada porque tem convidado que fica ligando, perguntando, sei lá o quê, se pode isso, se pode aquilo, se pode não sei o quê. E aí tu tá sempre ali Não, tentando fazer, apaziguar, conversando coisas manter o ambiente que saudável. tirem o foco dela, falando coisas divertidas, coisas que tirem o foco, É. ajudando ela. E a gente ajuda, às vezes a gente passa creme, a gente ajuda a botar o perfume, a gente muitas vezes coloca o sapato, ajuda. A vestir. Nem sempre. Quando a Patrícia depende do cerimonial, tu tem que botar sapato, tem que botar roupa. Eu não amo, porque eu tenho medo, que a minha mão às vezes pode estar suja. Então eu tenho bastante medo, porque às vezes pode estar suja num lugar até que eu nem sei que A está. maquiagem, né? De maquiagem, então eu não gosto tanto de mexer no vestido branco da noiva. Mas eu, assim, ó, me ajoelho, ajuda a botar o sapato, tudo que a gente puder fazer, né? A gente vira ali uma família mesmo. Tudo que tu pode fazer para aquilo dar certo, para aquilo acontecer, a gente faz. E de preferência, como tu falou, entregar a noiva com 1 hora, meia hora no máximo de No antecedência, porque isso faz máximo. muita diferença pro fotógrafo. É muito Os importante para fotógrafos, ele. todos os fotógrafos, eles são unânimes em dizer que ter tempo para fotografar a noiva antes de ela ir para a igreja Faz tudo de toda bom, a faz diferença. Toda a diferença. Com certeza. Faz a diferença para ela depois ter o resultado e faz a diferença também para que a noiva se acalme, porque ela já está pronta, ela já passou por tudo que ela tinha que passar. Todo mundo já Ela foi vai- embora. Os extras Isso! já foram. Aí fica ela, a maquiadora, o fotógrafo. Muitas que vezes eu ela saio até do escolheu. quarto, porque às vezes o quarto é Claro. pequeno, dependendo de tu tá, daí tu deixa só porque às vezes tem muita. E vai saindo, né? Quanto mais perto vai ficando, Vai saindo. e vai dando aquela Essas paz. fotografias, São as além fotos mais bonitas, É, né? com certeza. são, e além de ter esse resultado, que são as fotos mais bonitas, porque ela está recém-preparada, vai dando uma calma na Calmada. noiva, porque ela vai entendendo que ela está linda e ela vai ficando segura. Sim, ela vai incorporando o Ela papel vai da ficando noiva. segura. Exato. A noiva Ela que se não- olha na é, tela, Isso, né? Isso. Ela É um processo. vê o resultado do fotógrafo, ela vê no olho, na atitude do fotógrafo, como tá bonito. Ela vê na atitude da maquiadora orgulhosa do trabalho que fez, como ela tá linda. Isso vai dando segurança pra Vai ela. dando segurança. Em contrapartida, quando a noiva não consegue ter essa hora anterior para essas fotografias, ela chega na igreja ou na Uma cerimônia pilha. transtornada. Sabe Umas o mais, que que outras menos, andam mas nenhuma escapa do atrasando nervoso. muito as noivas? Ah. Noivas. Fazer os votos. Deixar para fazer os votos na verdade. manhã. Tá atrasando, eu tô pegando dia? vários. Dia. Na manhã do casamento, elas estão deixando para fazer os votos. Atrasa. Atrasa. Esse é um processo que pode ser feito com muita antecedência, né? Pode, Então, mas é o ideal, né? Elas pode. estão deixando muito em Pode, cima. e a gente, como profissional, a gente lembra, e eu particularmente cobro, está pronto, já conversou com o celebrante, os votos estão prontos. Não precisa fazer, pode, se não fez ainda, pode fazer na hora, porque é o teu casamento, não precisa ser nada... Escrito, Não. tu diz. Ah, mas eu quero escrever, então vamos antecipar, escreve antes. Porque senão Eu já fica- comecei a Manda. É uma escrever. preocupação Eu mais já pro dia, escrevi, né? eu já comecei a escrever, só que daí começou a ficar, era muito longo, querida, pecado, e eu comecei a escrever, você não vai dar, tipo, Eu não peço dá. para as noivas me mandarem antes. Eu imprimo em letras grandes, porque elas Mas sabem às vezes não que tá pronto, tem umas que esqueceu. terminam. A Patrícia trouxe, está impressa, entrega. Maravilhosa, maravilhosa. Mas é tudo
são maneiras que a gente encontra para ir cobrando delas, para É que que- não chegue no dia. Isso atrasa a beleza. Exatamente. Não, Entendeu? quando me perguntam, eu sou, até outro dia estava participando de um outro podcast aí, como convidado, já faz alguns meses, me perguntaram sobre isso. E eu brinco sempre, 90% topam fazer, 9% eu convenço, e 1% não querem, porque é uma decisão do casal, não quer, Os não quer. votos, né? Tá tudo É. certo também, não tem problema nenhum. Mas eu sou entusiasta, acho que é um momento bonito para registro, Ah. inclusive É. filmagem, é sempre emocionante, algo rápido ali, com o coração, os dois, olhos nos Aí é olhos e muito tal. legal É os muito legal. votos, Só a que assim, história deles é não, muito não legal. pode ser uma preocupação a mais pro dia, então façam com antecedência. Não vai mudar o que tu pensas um do Não, outro ali não, uma semana antes, 2 não. semanas antes. Mas se deixar para fazer no dia atrasa a maquiagem, você atrasa a Isso, maquiagem. atrasa não a tem fotografia. fotos. Eu reportei cadeia, sobre né, o atraso. esse detalhe que eu observo, porque atrasa a É maquiagem. mais um Porque ponto. não dá para ela fazer. Se eu tô maquiando, não dá. Se eu tô penteando, fica um pouco difícil. Não dá. Geralmente a pessoa tem que ter um espacinho para ela escrever no papel e E ela tem tem que que ter se um- concentrar. não dá porque pra ela fazer em não qualquer tá- lugar. Ela Ela tem não que está tá escrevendo tranquila. qualquer coisa. Nós já estamos com o tempo estouradíssimo. Ah, não. Temos 2 quadros ainda para passar, mas antes eu queria que tu falasse amei. um pouquinho, mesmo que rapidamente, da tua história, porque é um talento que vem de família. sim. Eu sou filha de cabeleireira, Enaide Arcoverde. A minha mãe tinha um talento assim que eu faço curso fora e eu olho, meu Deus, ninguém sabe desfiar que nem a Enaide. Não dá. Ela é Não, maravilhosa, tem gente ninguém maravilhosa, tá? E eu demorei para me enxergar maquiadora. Bateu- Eu fiz faculdade de administração na Federal, me formei em administração, e aí eu estava infeliz, eu assim, meu Deus, o que vai ser de mim? O que Tudo eu a vou ver. fazer? Aí eu fui fazer cinema. Então, meu pai, fui fazer cinema na Unisul, em 2000. Já Fiz deu uma cinema na boa Unisul. mudada ali. E aí ali eu assim, tudo que é audiovisual precisa de maquiagem. Mesmo que seja para tirar o brilho, precisa. Como eu nasci dentro de um salão, a minha monografia de administração foi em cima da minha mãe, tem a história dela, é uma coisa mais linda do mundo. Eu comecei a ver assim, eu acho que eu tenho um talento que eu não vou conseguir fugir. Porque eu não queria ser igual à minha mãe. Porque ela trabalhava demais, eu era criança, eu não tinha ela. Então eu criei uma resistência em trabalhar na área da beleza. Eu achava um trabalho difícil, um trabalho sem final de semana. Só que eu não era feliz em outro lugar. E aí a faculdade de cinema, ela me deu um... Assim, é isso que eu nasci para fazer, porque eu começava assim, tinha uma conclusão, a monografia de cinema é um filme. Ah, era um palhaço, tá, vou fazer o palhaço, eu sei fazer o palhaço. Ah, é uma noiva que tem essa maquiagem assim, não sei o quê, estudei. Tudo que eu me propunha a fazer, eu conseguia fazer. Tudo que eu tinha dúvida de cabelo, eu perguntava para minha mãe, ela me ensinava na teoria, eu chegava lá, fazia na prática. E o cinema, ele me deu a abertura, ele me mostrou o que eu tinha que fazer. Daí eu me formei em administração, larguei a faculdade de cinema e virei maquiadora. Dentro do salão da minha mãe, que eu já tinha um ambiente super estabilizado, que era um nome muito Tradição, firme, né? tradição dentro do mercado. Então, eu tinha uma validade, eu tinha uma abertura muito grande. Eu tinha muito privilégio, porque eu já tinha ela, os clientes dela confiaram em mim. E aí eu fui indo. Depois eu fui para o meio da moda, que é uma coisa que eu amo. E na moda é diferente, que a gente está falando de fotografia, é diferente do social, porque na moda tu consegue retocar a beleza de acordo com a luz, a sombra, o contraste, a temperatura, tu tá ali Mas eu sempre peço no teste. Ali, posso dar uma olhadinha? Como é que tá? A gente sempre pede. Mas a gente também, com a experiência, sabe exatamente como tem que fazer para toda a luz ficar boa, né? Porque de noite, em lugar fechado, vai ter que ter a luz artificial, vai ter que ter... Não tem jeito. E assim eu comecei, em 2002. Lá se vão 22 anos. Lá se vão praticamente. 22 anos. E o cinema, eu sempre digo que o cinema que eu fiz o primeiro longa-metragem de Florianópolis, Procuradas, com Zeca Pires e José Frazão. Grande Zeca. Fiz alguns trabalhos menores, mas aí o cinema não foi. As noivas agradecem. Eu fui mais para moda e para as noivas. agradecem. Exato. Não fui para o também. cinema. Muito Eu obrigada. também. E eu também. Queridos, eu sou muito feliz, eu sou muito realizada, me sinto muito abençoada, porque não é todo mundo que consegue
trabalhar fazendo o que gosta, porque trabalhar não é fácil para ninguém, trabalhar cansa, trabalhar estressa, trabalhar é difícil para todo mundo, a gente não é só porque tu ama o que tu faz, que é sempre fácil, nem sempre é fácil, mas é um privilégio mesmo, né? A gente fazer o que a gente gosta, a gente ter um dom e a gente conseguir exercer, né, isso. E eu gosto muito, eu digo, sempre quando uma noiva me escolhe, eu falo muito obrigada, porque eu amo as noivas, eu acho que é um privilégio, eu acho que é uma alegria, porque a moda é uma obrigação que tu tem de deixar a modelo bonita. Ela já é bonita, aquilo ali já está acontecendo, trabalhando. Agora, com a noiva, tu trabalha a autoestima da pessoa. É claro que a modelo também tem a autoestima dela, ela também precisa que tu deixe ela mais bonita, mas nada é igual do que uma beleza social, do que uma noiva, alguém que tem um sonho, principalmente que ela tem um sonho, porque tem gente que sonha desde pequenininha que quer casar. Outras não, outras querem casar porque se apaixonaram. As histórias são diversas, né? E outras acham que nem queriam casar, mas estão casando porque ou a mãe quer, ou o pai quer, ou o marido quer, não, e elas mesmas acabam tão mudando, felizes, né? mas Tão geralmente felizes é porque as de pessoas estar ali. gostam de festa, né? Quem casa é porque gosta de uma que boa é bom festa. também. Elas são Fabi. festeiras. Acredite se puder. Conta pra gente uma história aí na tua carreira que tem te chamado a atenção, te marcado de alguma forma, engraçada, curiosa, algum perrengue, enfim, Eu vou botar vontade. uma história que é muito engraçada, que a gente sempre ri, que não é diretamente comigo, mas eu estava junto com a minha mãe, que a minha mãe era uma figura. Minha mãe, acho que tu não chegou a Não conhecer, lembro, tu não não. deve lembrar. Eu posso Mas ela- garantir que era uma figura. Eu também. Mas ela era Eu uma também. figura. Baita E ela figura. era vaidosa, adorava uma foto. E aí a gente estava num hotel, numa sala de hotel, assim, nessa coisa de a noiva tem que ir para casar e o fotógrafo tem que fotografar a noiva, não tem tanto tempo, ele não tem horas para pegar cenas da noiva. E o Maeda, ele é o especial, e ele é aquele cara que ele está sempre mais afastado, só procurando qual é aquele ângulo, aquele momento que ele vai pegar, que ela não está vendo ele fotografar. Ele é mestre nisso, além de outras coisas, ele é muito bom nisso também, de não pegar, não deixar a noiva ver Que ele tá fazendo. que ele está fazendo, né? E aí ele estava numa parte do hotel, do quarto, que é bem grandão, e a noiva estava lá e a minha mãe estava no meio, que tem uma porta que fecha, a minha mãe estava no meio. E ele estava com a câmera, porque ele queria pegar a noiva. E ela fazia pose para ele. E ela fazia pose. Bem e ele lembrado. fazia assim. Bem e ela lembrado. pegava pose. Quando ela... Pecado. Quando ela Mas entendeu. Quando ela entendeu que era ele, ela rapidamente saiu. Só deu uma risada assim. Quando eu percebi Mas que quem é ela... noiva? Mas daí ela percebeu, porque daí ela viu que não eu me lembro- Aí ela olhou pra trás, assim, ela deve ter falado alguma coisa. Não, é porque o que acontece? Até ela perceber, né? Eu tava tentando fotografar, eu achava que ela ia passar e tal. E ela achou que eu tava fotografando. Sendo Aí o que que eu faço? Eu tiro a câmera do olho e coloco a câmera pra baixo e daí faço assim, ó. Pra ela entender. Entender. Aí ela entendeu. Isso. Aí Ah, ela e no entendeu. jeito Maeda de ser, com aquela descrição, aquela Chiquérrimo, elegância, chiquérrimo. aquela Mas gentileza. demorou um pouquinho. Demorou, porque eu achava Demorou, que tanto ela que ia chamou a entender. atenção. Demorou, Porque qual que é o princípio? É o seguinte: não mexa na cena. Não mexe na cena. Deixa que ela acontece. Só que nessa hora não aconteceu. deu, não aconteceu. Eu não, fui foi obrigado muito, me marcou muito. a interferir. Ela, Fui querida, obrigado a querendo interferir. tirar foto e ela estava atrapalhando a foto. Muito legal. Essas lembranças são muito boas. Ai, Muito ai. boas. Vamos então, assim, na reta final do nosso episódio, as perguntas que chegam sempre aí pela internet, pelas Vamos ver nossas a redes curiosidade. sociais. Luciana de Rio do Sul nos manda a seguinte pergunta. Quais os critérios, a gente faz agora de forma mais objetiva, né? Tá. Quais os critérios para a noiva escolher um profissional que vai atendê-la no dia do casamento? O que é fundamental assim? Eu acho que ela tem que se identificar com esse profissional. Hoje em dia a gente tem as redes sociais que nos ajudam, por exemplo, o Instagram, eu uso muito, que te ajuda a tu ver que tipo de trabalho ele faz. Se não tem tanto, pede para esse... Ela tem que se identificar, ela tem que conversar com ele pelo WhatsApp, muitas vezes fazer chamada de vídeo para ver se
como a gente diz, Se o santo bate, Boa. Aham, entendeu? Ela tem que importantíssimo. conversar. Tem muitas noivas que eu faço, não dá tempo, faz uma chamada de vídeo, é tão rápido hoje em dia, ou até uma ligação, porque até um tom de voz, sabe? Até um tom de voz, o jeito que a pessoa conversa, importante desenvolve a uma identificação. conversa maior com a Energia, pessoa, é, desenvolve tem uma que- conversa, mesmo que por telefone, faz umas perguntas para o profissional, vê como ele responde, tu já consegue ter uma percepção se o santo vai bater ou não. Até porque ficaram juntas horas no teste, horas no dia Não, do mas casamento, horas. Mas Isso, vão Exatamente. ficar, mas é isso, acho que ela quer dizer como se identifica antes de Não, contratar, né? Sim, mas Isso. é bom ela levar em consideração que lá na frente estarão juntas em Juntas vários por momentos horas. importantes, né? Exatamente. Então tem que ter realmente Isso, essa tem que ter identificação. uma identificação, tem que ter. Paula de São José pergunta: o que é mais importante para a maquiadora no dia do casamento? O que é mais importante É. para mim é um ambiente que eu tenha luz, apesar que poucos têm, então eu sempre tenho que levar o meu ring light. Um espaço, ergonomia, é uma das coisas mais importantes e a gente não tem tanto. Ergonomia, uma cadeira, não precisa ser nada luxuoso, não é o luxo, é a funcionalidade, a ergonomia. Uma bancada, um espaço, uma boa cadeira, isso é de extrema importância. A pontualidade da noiva também, porque muitas vezes a gente marca, ela também atrasa, ou quando tu chega ela vai tomar banho ainda, depois ela vai também é importante. Sendo pontual e tendo um ambiente ok para eu trabalhar, isso é importantíssimo. Tu tem que ter o local com ergonomia. Nem sempre tem e tá tudo bem, mas isso seria o ideal. A Joana de Itajaí vai na outra ponta. O que mais atrapalha? O que mais atrapalha? O que atrapalha Fotógrafo. Não, de forma alguma. Tu mesmo, né? Tu mesmo é assim. Então a gente nem vê o Maeda. O Maeda fica ali, né? Orbitando ali. a Isso, noiva. ele A gente ele só não. percebe que o Maeda tá tá- ali quando a maquiadora tá fazendo pose, né? Quando ela quer que Provavelmente ele o Maeda tem fotografe algum- ela, Maeda daí a deve ter em gente algum percebe. lugar. O Maeda deve estar em algum lugar. O que atrapalha muito é vindas muito frequentes de pessoas querendo a atenção da noiva. Vem a tia, vem o tio, vem Tudo que a dispersa. criança, O irmão. vem o isso, vem aquilo. Interrompe, né? Uhum. Tem coisas que são essenciais, as pessoas têm que ir. Não é sobre. Muita gente em volta da noiva atrapalha muito. O que atrapalha mais de tudo é um cerimonial que não sabe trabalhar. O cerimonial que não sabe trabalhar acaba com a minha vida e com a dela, porque ela fica recebendo demandas que não são Desnecessária. delas, entendeu? Uhum. E aí ela vai começando a ter que parar para ligar para não sei quem, para falar com não sei o quê, para fazer não sei o quê, para pedir para a mãe, para pedir para a cunhada, para pedir para a irmã, para pedir para a amiga, e isso atrapalha muito. Então, a noiva, ela tem que escolher muito bem o cerimonial para ela ter esses momentos, principalmente horas antes do evento, sem nenhuma preocupação, nenhuma, assim. Já vi a Patrícia com quantas bombas na mão? Ah, A gente vai dar um jeito. Não percebe. E daí ela, Não pode chegar na o noiva. DJ pode não chegar na veio, o noiva. DJ tá não sei aonde, a cantina não tá, as coisas assim. Desde que a noiva não saiba de nada disso, A noiva tudo se não resolve. sabe e ninguém vai conseguir desses fornecedores ter o contato dela para ligar para ela, para Exatamente. avisar ela, Exatamente. porque a noiva tem que ser blindada. Tem que ser Exato. blindada. Isso é o que mais atrapalha. Fabi, obrigado. Poderíamos ficar aqui horas e Aham, horas, dias, muitas. conversando. Eu que Um agradeço. papo leve, gostoso, Pra mim foi uma recheado de honra. informações. Uma maquiadora, cabeleireira que hoje administra centenas e finalmente, centenas de noivas com trabalho de cinema. Pronto. Exatamente. Pra resumir isso aí. Muito obrigada. Perfeita. Foi uma honra de verdade. E tem muitos outros convidados que certamente passarão aqui pelo nosso Pode Beijar. Tem muita coisa boa pra gente falar. Tem muitos outros temas pra gente trazer também pro programa. Enfim, tem muita coisa pela frente nesse 2024. Vamos que vamos. Tá praticamente só começando, tivemos poucos episódios, é o começo do ano, tem muita coisa pela frente. Obrigado mais uma vez, Fábio. Obrigada a vocês. Sucesso e luz pro Pode Brilhar. Amém. Para todos Beijar. nós. Pode Brilhar beijar. também. Pode E logo- beijar, pode errar, pode... Pode beijar.
E logo estaremos juntos de novo e pelas redes sociais a gente vai informando vocês aí sobre os próximos convidados, os próximos assuntos, os próximos temas. Não se esqueçam, vão participando aí com a gente pelas redes sociais, mandando as suas perguntas, interagindo com os nossos conteúdos e por aí vai. Fechou? Fechou. Valeu, Obrigada, gente. Até o próximo. Obrigada. E aí, gostou desse episódio? Esperamos que sim, foi feito, planejado, tudo com muito carinho para você. Aliás, tem muitos outros episódios aqui no nosso canal. Já conversamos sobre música para cerimônia de casamento, música para festa de casamento, já conversamos sobre planejamento e cerimonial. E até 2 assuntos que eu adoro: doces para casamento e fotografia também. Então aproveita.